levante a cabeça, porque Jesus está em seu caminho. Basta um sorriso, e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso, e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Não custa experimentar. Não custa experimentar. Ele segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança e Ele é o Redentor. Por amor, a vontade é o braço forte, o caminho é a direção, sentimento de verdade pra chegar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu, e apesar da terra quente, a semente não morreu. Por amor, vinde a mim os pequeninos, é a mensagem que Ele deu para abrir como um menino as janelas lá do céu. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz, e a menina vai ver o sol aparecer e a lua também. Não deixa escurecer. Deus criou o céu, a terra, o homem, o seu pensamento. Eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou pra eternidade.
dia vai ver o sol aparecer e a lua também. Não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço meu Pai pela verdade que teu filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento, energia deste momento. Um minuto é gota no oceano do tempo que transforma a hora em mês. Muitas semanas somam anos, muitas sementes um jardim. Quantas estrelas tecem uma noite só. É pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois, mas ela é parte do universo, dos versos na mão do Criador. De nenhuma ovelha ouvida, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo, a luz do amanhecer. Nossa vida é pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois, mas ela é parte do universo, dos versos na mão do Criador. De nenhuma ovelha ouvida, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo, a luz do amanhecer. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo, a luz do amanhecer. Quem já buscou saber qual a razão? Quem já tentou ouvindo o coração? Há de sentir que a reencarnação
traz tanta luz, dá tanta explicação. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder para sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam-na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, como a vida de quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, como a vida de quem nasce pra vencer. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder pra sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam-na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, como a vida de quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, como a vida de quem nasce pra vencer. Boa noite! Feliz Ano Novo! Que alegria! Sejam bem-vindos, nossos companheiros, nossos amigos, nossos guerreiros, né? Guerreiros que vêm no nosso Perseverança, mesmo nesse período assim meio de férias. Hoje o pessoal não tem, até criança tem no salão hoje, olha ali, tem um bebezinho, crianças de colo, não tem disputa por lugares, está muito bom. Mas antes de tudo queria desejar a todos que estão nos acompanhando de seus lares, que vêm até o Perseverança neste nosso primeiro encontro online, né, de 2026. Eu tenho que tomar cuidado, porque ainda não passou muito bem. Se fosse naquela época que a gente preenchia cheque, já tinha errado um talão, porque os mais novos não sabem nem o que é isso. Mas a gente preenchia cheque, eu fazia 1º de janeiro de 2025, errei, vai para a próxima folha. Já teria errado um talão, porque ainda parece que não passou, né? Mas queria desejar a todos que nos acompanham, aqueles que estão aqui, um feliz ano novo, que seja um ano de muitas lutas, mas sobretudo de muitas vitórias, de muitas alegrias, que a gente renove neste ano de 2026
todos os nossos pedidos ao coração de Deus, primeiro, para que a gente próprio se melhore, para que a gente se aprimore, para que esteja mais apto e mais ouvintes da palavra de Deus, que tantas vezes está ali do nosso lado, nos dando sinais, conversando com a gente, e a gente parece que insiste em não ouvir. Tem até uma história de um livro que eu vi uma vez, de um camarada que uma vez ele queria ir para o Rio de Janeiro, mas ele pegou a rodovia Fernão Dias. E aí ele foi embora, e de vez em quando ele via umas placas assim, né? Belo Horizonte, 400 quilômetros. Ele falava, essa placa está errada. Passava mais um pouquinho, Belo Horizonte, 250, a placa continua, mais uma placa errada. Aí quando ele se dá conta, ao invés de chegar onde queria, chegou em outro lugar. E aí Deus está sempre nos falando por sinais, então que a gente esteja sempre atentos aos sinais que Deus está nos mandando todos os dias, para que a gente possa fazer o nosso ano um ano de vitórias, um ano de alegrias, um ano de muita paz. E que Deus nos abençoe, e eu convido mais uma vez a todos para que possam fechar seus olhos, para que nós comecemos o nosso ano orando ao coração de Deus e de Jesus, na oportunidade que Ele nos deu de aqui estarmos mais uma vez neste dia. Orar é a arte de falar com Deus. Lembra-nos, Dona Guiomar. E queremos neste dia, Senhor, falar contigo, porque em verdade, Jesus, benfeitores espirituais, ao longo de tantos anos, nós vimos estabelecendo este nosso diálogo contigo, tantas vezes falando mais e ouvindo menos. Queremos então, nesta hora, que o Senhor aprimore os nossos sentimentos e o nosso coração, para que em verdade, Jesus, nós possamos ouvir mais a Tua voz. E queremos, Jesus, nos lembrar de Tua passagem por nossa terra de 2000 e tantos anos atrás, naquela noite em que o Senhor já havia lavado os pés de todos os discípulos, nos dando a mostra da Tua humildade. Mas, no diálogo com aqueles 12 que ali se encontravam, Tu nos dás mais uma vez uma demonstração de Sua presença e de Teu amor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Senhor Jesus, que tantas vezes tem nos assistido nas nossas provas, nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades. Jesus, nosso Mestre, que tantas vezes tem curado as nossas feridas, e mesmo assim, nós nos descuidamos, Senhor, e tantas vezes trazemos para a nossa própria vida o desassossego e o temor. Então, Jesus, neste dia, nesta noite, em que a família Perseverança se reúne mais uma vez em Teu nome, que nós possamos trazer para o nosso coração a Tua mensagem de esperança, para que verdadeiramente não nos perturbe as dificuldades que certamente encontraremos, mas tendo antes de tudo a certeza de que ao nosso lado se encontram benfeitores amigos a nos tutelar, a nos fortalecer e a nos inspirar. Envolve, Senhor, a cada um de nós que aqui se encontra nesta noite, e aqueles companheiros que nos acompanham de seus lares pela bênção do encontro virtual, para que todos, Jesus, recebam neste dia um bocadinho do Teu amor, um bocadinho mais, para que nós possamos verdadeiramente, Jesus, serenar a nossa alma e o nosso coração, para que onde quer que nos encontremos, nós possamos ouvir, ver e reconhecer a Tua mensagem. Sê conosco neste dia, abençoando-nos sempre,
fortalecendo, Senhor, a cada um de nós, porque em Teu nome, mais uma vez, é que rogamos, dá-nos a permissão para que em Teu nome iniciemos o nosso trabalho desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor, e que assim seja. Eu gostaria de convidar para conduzir a nossa palestra desta noite, nosso companheiro, nosso irmão, Paulo César Pio, conhecido como Piozinho. Piozinho, querido, boa palestra. Boa noite, meus amigos. Nem minha mãe me chama de Paulo, mas é Pio e Piozinho mesmo. Obrigado pelo carinho, Tadeu. 2026, né? Tadeu falou que errou um monte de talão de cheque. Aí acho que ele ainda usa cheque, viu? Mas nós estamos aqui para falar de verdades eternas, de coisas que a gente precisa aprender e muitas vezes demora muito, né? A evolução não se dá por saltos. A gente sempre vai passo a passo. Deus é aquele Pai amoroso que perdoa as nossas falhas, que nos corrige no caminho, que vê as nossas necessidades e coloca ali tudo aquilo, as ferramentas que nós precisamos para a evolução. Mas cada final de ano ou virada de aniversário, a gente sempre faz propósitos novos, não é? A gente coloca em nossa mente coisas que nós precisamos fazer para crescermos profissionalmente, pessoalmente, em família. Acredito que todo mundo aqui fez, né? Estamos a poucos dias do final de dezembro. Pularam as ondinhas, jogaram flores para o mar, comeram romã, olha o que o Tadeu lembrou, comeram romã, lentilha, o tio falou aqui, todo mundo tem o seu ritual, né? E é legal ter esse ritual, a gente se reúne em volta de uma mesa e faz uma oração, todo mundo tem um ritual, e isso é muito legal. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode mudar para valer? Porque as mudanças, e olha, quem prometeu ir para a academia como eu, quem prometeu fazer algo pessoal, ótimo, ótimo. Só que nós estamos num centro espírita, que a gente fala de evolução lá para frente. Sabe aqueles valores que a gente precisa adquirir e que podem fazer toda a diferença em nossos espíritos eternos? Porque uma certeza eu tenho, e eu tenho 100% de certeza que vocês também têm essa certeza. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. 100% de nós aqui vamos morrer. A véia da foice vai nos visitar um dia. Tomara que seja longe, né? Aquela que não falha, não é? E vou dizer mais uma coisa aqui que vocês sabem também, só uma lembrança. Daqui mais ou menos uns 80, 100 anos, 8 bilhões de seres humanos já vão estar fora da Terra. Vocês pararam para pensar que a cada 100 anos muda aqui o ciclo dos habitantes da Terra? 8 bilhões de almas vão ter deixado o planeta Terra daqui mais ou menos 100 anos. Que na eternidade é um tirinho, né? Para nós que estamos no dia a dia, na lida, e principalmente para nós que estamos vivendo todos, né? Quem nasceu na década de 50, 60, 70, 40, nós passamos por um mundo analógico, estamos num mundo digital, com inteligência artificial, nós passamos por muitas experiências nessa vida, não é verdade? Quantos aprendizados, não é? Quanta coisa legal que já passou. E a gente precisa o quê? Sempre estar no ritmo da mudança, com o coração aberto para ela. Mas, para a reflexão de 2026, eu quero deixar para vocês algo que eu pedi para mim. E
faço os meus votos para vocês aqui. Eu pedi para trabalhar um pouquinho mais a caridade na minha vida. E caridade, a gente pode ter um monte de entendimento sobre ela, eu trouxe alguns. Então, algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas eu já sou uma pessoa caridosa, eu colaboro com Amigos do Bem, com o Médicos Sem Fronteiras, eu vou lá no supermercado, faço um trabalho pedindo. Continue assim. Continue assim. O ser humano se ajuda pelas mãos do ser humano. O homem se ajuda aqui na terra pelas mãos do próprio homem. E nós precisamos muito de corações abertos e fraternos, que já tenham sentido no coração o desejo de olhar para o outro e não só para o próprio umbigo. Coisa muito clássica do nosso egoísmo, não é verdade? Então, continuem assim. E eu espero também continuar assim. No entanto, eu trouxe uma outra visão de caridade que muitas vezes é pouco explorada e que a gente vai conversar. Eu fui buscar lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que se chama Fora da Caridade não há salvação. E aí Kardec, ouvindo os ensinamentos dos Espíritos e compilando todos aqueles médiuns da época, as cartas que chegavam até ele definiu caridade. E eu vou falar para vocês, ele definiu caridade em 3 temas, 3 pequenas frases. A primeira delas, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e ele termina, perdão das ofensas. Então, olha lá, benevolência, depois eu vou traduzir isso, tá, gente? Que eu também, quando li, poxa, como é que a gente... Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão. É o resumo da ópera da caridade. E a gente vai fazer, como eu posso dizer, se nós já estamos no caminho da caridade, e eu creio que todos os que estão aqui já possuem boa índole, e todos os que estão nos assistindo, por que nós possuímos boa índole? Porque nós já sentimos um desejo sincero no coração, de ajudar, ou de se ajudar, ou de corrigir os defeitos que muitas vezes nós nos vemos com eles, não é? Todo mundo aqui tem boa vontade. A gente só precisa direcionar com mais vontade, com mais desejo, com o eu quero do ser humano. O eu quero do ser humano faz milagres. Então vamos lá. Benevolência para com todos. Ser benevolente é ser, a tradução é ser mais humano com as pessoas ao nosso lado. É entender que todos passam por alguma luta. É respirar antes da gente responder uma fechada no trânsito. Ser benevolente é entender que todos nós estamos no mesmo mar. Nós não estamos no mesmo barco. Tem alguns que estão num iate, outros estão num barquinho menor, outros estão numa boia, outros estão a nado, mas nós estamos no mesmo mar, revolto, né? Nós abrimos 2026 com a geopolítica pegando fogo. Nós teremos um ano no Brasil de Copa do Mundo, de eleições. Nós devemos preparar o coração com essa benevolência para com todos, procurando e percebendo que esse mar é revolto e nós devemos uns aos outros uma lealdade que não tem tamanho, porque nós estamos juntos. O ser humano, ele evolui por suas próprias obras, pela sua própria força de vontade. Mas por que será, gente, que os benfeitores espirituais, que a gente lê nos livros, que a gente está próximo, sempre que adquirem uma luz em que eles podem alçar outros voos mais leves, mais etéreos, eles resolvem reencarnar para ajudar. Eles sabem que todos nós estamos juntos e que a gente precisa crescer juntos.
Nós somos uma comunidade aqui da terra, de alguns bilhões de pessoas, que nascemos no corpo, voltamos para o espírito, nascemos no corpo, voltamos para o espírito, e a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos entender isso. O meu desejo nesse 2026 é entender, para ser um pouco mais caridoso, que muitas vezes eu me vejo no automatismo das coisas que nos chegam, e a gente vai ficando um pouco insensível para a vida, insensível para as pessoas, insensível para quem está do nosso lado. Vocês têm percebido isso? Eu acho que a gente está num mundo tão interconectado, que muitas vezes a gente esquece das interações de coração para coração. A gente fica só ligado nas notícias, naquilo que a gente tem pensado de um e de outro, e a gente esquece de viver. Muitas vezes a gente fala assim, mas aquele país, poxa, aquele país tinha que sofrer isso ou aquilo, e a gente esquece que às vezes esse país tem 80 milhões de pessoas. Essas 80 milhões de pessoas têm criancinha, tem vovó fazendo bolo para o neto, tem gente que se ama, tem gente legal, tem gente ruim, como aqui tem também, tem de tudo. Não é um país, são irmãos do coração, que muitas vezes, nesse mar revolto em que nos encontramos, a gente se esquece disso, a gente vê só aquilo que aparece no mapa e naquilo que nos chega. Vamos aprender a ser benevolentes. A outra parte aqui, indulgência para com as imperfeições alheias. Que coisa, o que é ser indulgente? Olha, também é um tapa na orelha isso aqui. É parar de achar que só a gente tem razão. Uma pessoa indulgente é assim. Todo mundo erra, tropeça, todo mundo tem dias ruins. Ser indulgente é não exigir do outro aquilo que você não pode ser o tempo todo. Que coisa, né? Então, ser indulgente é não exigir a perfeição, porque também nós somos imperfeitos. E nós estamos nesse mundo porque nós somos imperfeitos. Um planeta de transição, de expiação e provas. É isso que o Espiritismo nos ensina. Então, gente, Kardec aqui, dando esse sentido tão amplo de caridade, ele vem colocar a questão em cada uma de nossas vidas, para que a gente possa entender um pouquinho melhor em que passo nós estamos da nossa jornada espiritual. Então, quando a gente está sendo indulgente para com o próximo, quando a gente procurar entender que as pessoas também não têm um dia bom e às vezes vão nos tratar de uma forma diferente, a gente tem que começar a abrir o coração. Muitas vezes aquele funcionário no supermercado, na farmácia, ele não estava num bom dia. Às vezes ele foi indelicado, não porque ele é indelicado, é porque ele não estava naquele dia, a gente não sabe. Tem aquele ditado, Apache, que ele fala assim, olha, antes de você julgar alguém, ande 10 léguas nas suas sandálias. Então é assim, algo que a gente precisa aprender. Eu sinto que 2026 vem com tanta coisa, vem com tanta novidade, vem com tanta maneira de fazer a gente crescer espiritualmente, que se a gente não entronizar a caridade no nosso dia a dia, de uma forma mais ampla, de uma forma mais, interior, como uma mudança de conduta, uma postura moral para a nossa vida, nós vamos perder uma grande chance de evoluir como espíritos eternos que a gente quer. Porque o mundo está aí, ele é cheio de desafios, ele é cheio de provas, e a gente precisa estar junto, entendendo que todos nós, muitas vezes, vemos o mundo segundo as nossas lentes, aquilo que os nossos óculos. Nós vivemos muitas vezes uma infância em um lugar, em uma cidade, em uma família, em uma condição social, em uma história. Todos aqui temos histórias diferentes. E a gente tem que procurar entender também o outro. Claro, não vamos abrir mão
dos nossos valores, daquilo que a gente acredita. Pelo amor de Deus, eu só estou dizendo que a gente precisa aprender a aceitar o outro, porque nós estamos juntos no mesmo mar. E aí Kardec vai falar do perdão das ofensas. Então olha só, prática da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão, eu acho que é alguma coisa tão difícil que Jesus deixou o perdão em algumas das suas passagens, mas no final, né, tinha aquele de braços abertos, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E essa frase ainda está no coração de cada um de nós. Nós muitas vezes não entendemos o que acontece com a nossa vida, por que nós pegamos e participamos de algum problema sério, em que o perdão precisa ser colocado como um curativo numa ferida. Perdão é tirar o peso das costas da própria alma. É isso. Perdoar é a gente entender que a vida é assim, que a gente um dia vai fazer alguém sofrer, consciente ou inconscientemente, tomara que seja inconscientemente, e que nós também vamos ser o objeto do sofrimento. E a gente precisa entender que perdão se dá no dia a dia. Caridade é isso. Continuemos fazendo a nossa parte, doando para os amigos do bem, doando para o Médicos Sem Fronteiras, indo fazer um trabalho aqui, dispondo o nosso coração para abrir para o próximo, porque a caridade, na verdade, é o sinônimo do amor, um dos sinônimos do amor. Caridade é aquilo que a gente, quando começa a fazer, seja no perdão de alguém muito próximo, seja no deixa para lá, vai com Deus no trânsito, seja numa palavra de carinho para alguém que está precisando, numa escuta ativa. Hoje se fala muito em escuta ativa, né? Sabe o que é escuta ativa? É ouvir alguém com o coração. Nós estamos num mundo que a gente não ouve mais ninguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Você cumprimenta um amigo e fala assim: poxa, rapaz, tudo bem? Tudo bem. Nossa, acordei com uma dor nas costas. A pessoa fala assim: e eu acordei com uma dor na perna. Aí você fala assim: nossa, meu filho foi viajar para Campinas. O meu foi para Atibaia. Aí você fala assim: olha, eu estou procurando fazer um curso assim, assim. Ele fala: eu vou fazer um curso, a minha mãe vai fazer um curso. Eles estão conversando. Parece um bando de louco conversando, não é? Diálogo, escutativa, isso é caridade. Diálogo, principalmente com os mais idosos, ouvir. Depois que a pessoa te falou tudo, você fala novamente, você expõe o seu assunto, você faz uma intercessão junto daquela conversa, porque nós estamos um pouco malucos com as mídias sociais. Todos nós aqui estamos dependentes das telas, ponto. Todos nós. Aquele que levantar o braço e falar: eu não estou, parabéns, você é uma mosca branca da Malásia. Tem que ir lá na Malásia e ver se existe. Mas parabéns pelo seu esforço. Então, gente, nós estamos num 2026 que vai chegar com tudo, né? Nos primeiros dias, nós já estamos vendo a geopolítica, né? Já chegou atropelando. Então, a gente precisa serenar o coração e dizer assim para Deus: Deus, eu estou no momento certo da minha vida. Observe a sua reação diante das coisas. Eu estou na hora certa, você me colocou aqui na terra para eu aprender o quê? Como é que vai ser a minha reação diante das pessoas? Diante daquelas que não têm a mesma maneira de pensar que eu? Será que eu vou ter um discurso de ódio? Ou eu vou aprender a educar os meus pensamentos, educar as minhas emoções e pensar no Senhor Jesus, que, como Tadeu nos disse, ali, naquela passagem tão linda, lavou os pés dos seus apóstolos, mesmo sabendo que tinha tanta gente diferente deles. E olha, uma coisa muito legal, os apóstolos, eles eram pessoas imperfeitas como nós.
E eles fizeram tantas coisas no bem. Eles foram motivados por Jesus. E nós estamos sendo motivados por Jesus todos os dias na nossa história de vida. Então, para a gente encerrar, que temos 1 minuto e meio aqui, eu vou dar 2 dicas. Coisas que eu vou procurar fazer comigo. E que eu espero que, se eu conseguir tocar o coração de alguém, será muito bom. Primeiro, caridade com quem está mais perto. Porque é muito fácil fazer caridade, fazer um cheque, né, Tadeu? É muito fácil fazer um cheque. Agora, caridade com quem está em casa, caridade com quem trabalha no seu emprego, quem trabalha na sua casa. É aí que começa o exercício da gente educar o coração para espíritos eternos que queremos ser. Então, gente, a gente falou que a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos partir daqui, não é? Eu estive, a semana passada, no velório do Eduardo, do Zé, um amigo querido de 45 anos, e eu brincando com um amigo, eu falei assim, olha, eu olhei o caixão dele, não tem gaveta mesmo, não tem gaveta. E o Zé foi iluminado por aquilo que ele fez aqui na terra, e a gente sabe disso, que esteve tão próximo dele. Mas é uma dica para cada um de nós, valores atemporais, como a caridade, no nosso dia a dia, vivendo isso, é algo que a gente leva para o resto de nossas vidas eternas. São valores que não precisam estar numa gaveta, e que serão nossos advogados em qualquer lugar. Emmanuel dizia assim, o bem que fazes em algum lugar, será o teu advogado em qualquer lugar. Que Jesus nos abençoe em mais um ano de 2026, que nós possamos estar com saúde, equilibrados, e que grandes vitórias e conquistas no bem possam vir e serem conquistadas por nós. Que nós possamos estarmos próximos dessa casa de amor, perseverança, casa que faz uma história tão linda na vida de cada um, e que Ele nos proteja para também nos perdoar como nós queremos ser perdoados. Muito obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. Tem um amigo, Pio, foi nosso trabalhador, que hoje serve marcha num outro lote. Teria uma entidade amiga nossa aqui da casa, que nós servimos. Quando a gente muda de trabalho aqui dentro da casa, a gente não muda nem de lote. O lote é o mesmo, está do lado, né? Mas a gleba é a mesma, a gleba do cristão. E esse amigo serve hoje em outro lote. Então, outro dia ele me disse, para eu lembrar da caridade, pense no BIP, na benevolência, na indulgência e no perdão. De vez em quando ele me escreve e fala, está lembrando do BIP? Não é? Fica a dica do que o Pio falou hoje, o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, aproveitemos este momento em que a espiritualidade... Eu brincava com os meus amigos e dizia, a energia à mesa nós estamos em menos, então nós vamos receber mais hoje, né? Nós não estamos contando com os milhares de espíritos que estão sentados nestes bancos, que estão ao nosso lado. Eu lembrou do nosso Eduardo, então, onde quer que se encontre nossa Ildinha, os filhos recebam este conforto no coração, não é? Temos um companheiro que estaria aqui conosco, Jairo, fará uma cirurgia no sábado, me ligou e disse, ore por nós, então por ele, por aqueles que o coração de vocês está pensando nesta hora e veio representar, por aqueles que estão anônimos em leitos de hospitais, como o nosso querido, aguardando o tratamento, por outros que se encontram dentro da sua própria casa, passando por dificuldade, por outros que estão em seu trabalho. Nós nesse instante vamos nos juntar a todos estes nossos irmãos e vamos mais uma vez suplicar as bênçãos de Jesus, para que Ele possa
nesta noite, abrir o seu céu sobre todos, de maneira indistinta, sobre todos, e por uma nesga de luz do seu amor, envie recursos destinados ao coração de cada um, para servir às necessidades individuais de cada um. Que esta luz desta hora toque a vida de cada companheiro, de cada um de nós, e nos traga agora libertação, de todo mal, de todo pensamento ruim, de toda enfermidade, de toda angústia, de todo medo, de tudo que não vem de Deus. Que nesta hora esta luz continue a ser derramada sobre cada um de nós. Se por este mesmo caminho o Senhor traga esta força espiritual para renovar nossas energias, nossa disposição, nosso ânimo, nossos sentimentos, que esta luz desta hora nos traga cura, alegria, otimismo, esperança, força, equilíbrio, certeza da vitória, resistência, paz. Que esta paz envolva a nossa casa, envolva o lugar onde estão os companheiros, eventualmente, nesta hora, como falamos de hospitais. E que possa envolver e retirar e afastar energias negativas, presenças menos felizes, cercando a nossa casa e a nossa vida, com mourões espirituais que construam um muro de proteção e de defesa, que possa cobrir com uma cobertura forte. Sim, tudo isso precisa ser mantido por nós mesmos. Então que o Senhor abençoe e que nos ajude no dia a dia a manter o nosso lugar como a sede da restauração de nossas forças, do nosso convívio amoroso, onde nós treinaremos o BIP, os mais próximos. Que o Senhor nos abençoe e que possa haver paz no coração de cada um. E que a paz comece a partir de nós. Ouvi ainda esta semana de um amigo que a salvação é individual, mas a soma de todos aqueles que têm o coração entregue e conectados a Jesus compõe uma grande corrente. Então que nesta noite, sentindo esta paz, venhamos compor esta corrente e dividi-la com todo o mundo. Que haja paz na terra, a começar de cada um de nós. Vamos ficar de pé? Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. E que esta paz, Senhor,
a paz que sentimos no coração, e que ao longo destes momentos em que aqui estivemos, serenou nossas mentes, fortaleceu o nosso espírito, e nos trouxe, Senhor, a capacidade de neste instante, pedir ao teu coração para que leve todas estas bênçãos ao coração dos filhos espalhados em todos os cantos da terra, Senhor. Onde quer que haja uma pessoa necessitada, alguém ferido, alguém necessitado do teu amor, do teu olhar, do teu carinho, que ali tu instale, Senhor, a chama ardente da tua presença, e que tudo isto represente para nós e para todo mundo a certeza de que o Senhor olha e continuará a olhar e velar por cada um de nós. Sê conosco, Senhor, porque uma vez mais em teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, dos benfeitores amigos que estiveram conosco nesta noite, Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a eles a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a abençoada reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Vale a pena aceitar Cristo no coração. Ele deixou a paz, louvo nesta canção. O Jesus jamais perdeu, nem a morte lhe venceu. Tudo que ele suportou foi por amor. Se ele veio lá do céu, não vou deixar no papel. Tudo que ele ensinou foi por amor. Só o amor poderá fazer você feliz um dia do lado de lá. Só o amor vai fazer na escuridão do dia uma luz acender. Vale a pena aceitar Cristo no coração. Ele deixou a paz, louvo nesta canção. O Jesus jamais perdeu, nem a morte lhe venceu. Tudo que ele suportou foi por amor. Se ele veio lá do céu, não vou deixar no papel. Tudo que ele ensinou foi por amor. Só o amor poderá fazer você feliz um dia do lado de lá. Só o amor vai fazer na escuridão do dia uma luz acender. Uma luz acender. Uma luz acender. Boa noite, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe, até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite, queridos. Um ótimo ano novo para todos. Que Deus abençoe o coração de vocês. Até quinta.